E a gente segue juntos aqui, eu sigo com o meu livro, que também pode ser seu, A Esperteza do Discipulado e do Seguimento. Esse livro está sendo base para nós aqui nesse itinerário que nós estamos fazendo juntos, para entendermos mais profundamente o que significa um seguimento mais aprofundado a Cristo. Porque assim como nós falamos lá no primeiro momento que nós tivemos, no primeiro vídeo, e aqui fica a dica para você ver os outros vídeos se você não viu, o chamado é feito para todos nós. Mas a minha livre adesão, ela precisa acontecer. Eu preciso aderir ao convite que Cristo nos faz. Porque no fundo, quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando de um seguimento radical a Cristo. Essa palavra radicalidade gera até certo arrepio em muita gente. É importante nós entendermos. Eu dediquei um capítulo chamado Radicalis, que vem do latim, e faço questão de trazer na íntegra o que significa isso. Palavra radical tem origem no latim radix, que significa base, fundamento, parte da planta que se fixa ao solo. Tiago, o que isso tem a ver com o seguimento a Cristo? Uma pessoa que é radical é uma pessoa que está enraizada, uma pessoa que tem fundamentos, uma pessoa que tem profundidade. E aqui é importante nós fazermos uma desassociação do que significa radical, viver a radicalidade, e o radicalismo. Esse sufixo ismo, ele nos leva ao extremismo. Isso é doentio, isso não é sadio, o radicalismo. Agora, radicalidade, que tem a ver com raiz, significa uma pessoa bem fundamentada, enraizada, convicta. Aí sim, é essa proposta que eu e você somos chamados no nosso caminho de discipulado. Você há de concordar comigo. Diante de uma tempestade de ventos fortes, o que faz uma árvore permanecer? As suas raízes, a sua fundamentação. Portanto, se nós não temos raízes profundas no nosso seguimento a Cristo, no nosso conhecimento doutrinal, no conhecimento bíblico, na nossa comunhão e experiência com Deus, qualquer vento contrário que bata contra nós, nós vamos ser arrastados, nós vamos ser levados, porque nós não estamos enraizados. E o discípulo é aquele que se enraiza em Cristo, que é plantado em Cristo. Gosto de citar outra passagem bíblica, é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, não sobre a areia. Vêm os ventos fortes, batem contra a casa, mas ela não é levada. É por isso que você, com certeza, como seguidor a Cristo, vai ser perseguido. Por isso que você, como seguidor a Cristo, muitas vezes vai ser caluniado, não vai ser compreendido e até mesmo odiado. Odiado, sim. Jesus mesmo nos aponta no Evangelho que nós seremos odiados pelo mundo, isso é, pela mentalidade mundana, porque nós estamos indo contra a correnteza. E se eu e você não temos raízes, se alguém disser qualquer coisa contra nós, nós vamos já ficar cabisbaixos, a gente logo vai querer largar tudo, porque afinal de contas estão me ofendendo, estou sendo perseguido, eu não tenho têmpera, eu não aguento, e a pressão vai fazer com que eu negue até mesmo a minha fé. Esse é um grande risco. Por isso, uma das maiores urgências do nosso tempo presente é nós criarmos raízes em Cristo. Porque mesmo que os ventos sejam contrários, mesmo que nós sejamos bombardeados por tantas ideias errôneas, ideologias, contrapontos, nós que temos nosso alicerce em Cristo, não seremos levados. Não estou dizendo que nós seremos insensíveis àquilo que nos afeta. Nós sentiremos, nós padeceremos, mas nós permaneceremos acima de tudo. E essa é a diferença de alguém que vive uma vida radical. Até ouso em dizer, não tem como viver o Evangelho se não formos radicais. Não existe vivência evangélica de seguimento a Cristo sem radicalidade. Do contrário, nós ficamos na superficialidade. E, infelizmente, com o primeiro vento que bater contra nós, somos arrastados e nos perdemos. Lembra aquela outra passagem dos discípulos que estavam dentro do barco e uma forte tempestade veio e Jesus estava lá dentro dormindo? É muito interessante a gente meditar sobre essa passagem. Jesus estava ali em meio à tempestade e os discípulos gritaram por socorro e Jesus se manifestou. Um discípulo que vive a radicalidade vai muitas vezes viver tempestades na sua vida, só que Jesus está no barco. Basta nós suplicarmos e Ele virá em nosso socorro. Porque até mesmo o discípulo ele é chamado a viver a radicalidade e desenvolver a sua fé. A fé, como uma virtude, ela é colocada dentro de nós e ela precisa ser desenvolvida, ela precisa crescer. E eu cresço como em fé? Vivendo pela fé, me exercitando na fé. E um ambiente contrário
é um ambiente propício para que a fé se desenvolva. A sua fé não vai ser desenvolvida apenas na bonança. A sua fé não vai ser desenvolvida quando tudo estiver bem. A sua fé vai ser desenvolvida na medida em que você for provado e a força e a potência dela são exaladas e você vai perceber a força dela. Tenho certeza que você já percebeu ou já teve contato com pessoas que passaram por momentos muito difíceis, mas que permaneceram em pé e você via ali convicção de fé nelas. Isso significa uma fé desenvolvida. Estamos juntos no nosso caminho de seguimento a Cristo. Valeu!